A paz do Senhor, irmãos, meus queridos, benção purinha. Estamos dando início aqui à aula, a lição de número 8, dia 24/5/2020. O título da lição, a batalha contra Ai. O textuário diz assim: e se o meu povo, que se clama por meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Muito bem. Vamos dar o início a essa aula, em nome de Jesus. A introdução diz assim: a primeira batalha e a conquista dos hebreus na terra prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora a guerra é contra uma cidade, estado fortificada chamada Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus, seria uma batalha pequena. Por isso, Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Louvado seja Deus. Então vemos aqui a questão do pecado, o pecado que nos afasta de Deus, né? Ele destrói a nossa convivência com Deus. Deus, ele não resiste ao pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado ele aborrece. Pois bem, aqui diz assim, no primeiro tópico aqui, a derrota em Ai, o perigo do pecado, o triste episódio da tomada de Ai, nos mostra que não há nada maior perigoso para o crente do que o pecado. Louvado seja Deus. E o pecado, irmãos, infelizmente, ele todo momento ele está ao nosso redor. Ele nos rodeia o tempo todo. E se nós não tivermos ligado com Deus, nós pecamos toda hora, todo momento, né? Mas existe um porém, que se nós estivermos com Deus, nós pecamos, nós reconhecemos o pecado, pedimos perdão e Deus perdoa, né? Mas nada é mais perigoso para um crente que o pecado. O pecado nos afasta de Deus, não deixamos nós ter comunhão com Deus. O pecado nos faz perder muitas coisas com Deus. Deus não tem prazer de ver nós pecando, né? E a cidade de Ai, irmãos, depois da vitória, grande vitória em Jericó, o povo de Israel estava confiante. E o interessante é que Deus falou para Josué para ele não se preocupar, que a cidade era pequena e que eles iam vencer. Deus estava com ele. Mas por causa de um homem só, Israel perdeu a batalha, né? Aí, o que se faz, irmãos, o que faz nós entender é que por causa de um pecado de uma pessoa na igreja, ele faz a igreja toda sofrer, né? E para nós, jovens, que somos, eu me coloco junto com vocês, somos jovens, nós temos que ter cuidado, porque nós somos mais perseguidos, os jovens são mais perseguidos, porque Deus falou, Jesus falou assim, que eu vos escolhi porque sois fortes, mas o pecado faz-nos fracos, faz-nos fraquejar, e é oferecido muitas coisas para os jovens,
coisas que os jovens não conseguem resistir, se não tiver com jejum e oração, estiver em comunhão plena com Deus. O pecado de Acã. O pecado é o único de um único homem, acendeu-se a ira de Deus e as suas consequências sobre Acã e sua família, e todo o povo logo viram o pecado precisava ser tratado com graça. É preciso que haja arrependimento e confissão para com Deus. Veja só, temos que entender isso. Deus está pronto para nos perdoar, mas é preciso de ter arrependimento e confissão dos nossos pecados para que Deus nos perdoe. Veja só, também você tem que ter cuidado para quem você vai confessar. Que muitas vezes você vai conversar com alguém de um erro que você cometeu, se torna pior. Às vezes ele não tem papa na língua e fala para todo mundo o seu erro. Então é necessário que você confesse para Deus e com o líder seu que você confia, o líder que vai te ajudar, tá? É o caso de Josué. Se Acã tivesse confessado o pecado, talvez Israel não teria tido aquele problema sério que teve de perder para uma cidade tão pequena. Então, o pecado, mas não sabe as consequências nos faz afastar de Deus, as consequências nos faz sofrer, né? Que a principal consequência do nosso pecado é o afastamento de Deus por nós. Nós não falamos mais em línguas, nós não profetizamos, nós perdemos a confiança até mesmo de orar, e ficamos fracos na fé. Mas nós confessamos, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar da injustiça. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. E Deus está pronto para nos abençoar novamente, né? E a derrota dos israelitas, né? Eles sofreram um golpe significativo, né? Agora vem a dúvida: nossa, mas por que Deus nos abandonou? Por que perdemos a guerra? Ganhamos uma batalha tão grande como a Jericó e acabamos perdendo para Ai com a cidade tão pequena. Louvado seja Deus. É as consequências do nosso pecado, né? De um homem. Imagina só. Se um líder da igreja, ele peca, irmãos, a tendência é afundar, né? Um homem sozinho, por isso que teve que o líder da igreja, ele deve ter convicção e tem que ter visão de Deus para conhecer o pecado. Quando as coisas começam a dar errado, pode ter certeza. Jovens, se vocês não estiverem bem, se o seu grupo não estiver bem, ora a Deus e procura onde está o erro, que alguma coisa está acontecendo que está errado. Não é assim à toa. As consequências só vêm por causa do pecado. Às vezes, cobrindo o pecado, fica difícil. Mas eu não quero perder pessoas, mas não, confia em Deus e vai atrás do erro que você vai encontrar. Tá bom? E Josué procurou aonde estava o erro e ele encontrou, né? Vivemos um tempo da graça, para hoje a palavra de Deus nos exorta que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso aí. Temos que ter cuidado. Procura onde está o erro. Procura. Que você vai encontrar. Alguém está pecando. Alguém está pecando. E às vezes são coisas que vocês nem conseguem entender. Às vezes a gente não consegue de onde está vindo o erro. Mas se encontrar quem pecou, quem está errado, talvez a gente fala assim: não, será que o pecado está em mim? O erro está em mim? Então tem que verificar isso, meus queridos.
Jovens, Deus diz assim: eu vos escolhi que vocês fortes. A reação de Josué diante da derrota. Veja bem o que eu estava dizendo agora. É procurar onde está o erro. Senhor, mas por que o Senhor fez nós passar do Jordão e para poder vir aqui perder para uma cidade tão pequena? Aí Deus falou para ele aonde estava o erro. Que procurasse, que aí tinha alguém que tinha pecado, porque tinha pegado coisas que não era para ter pegado. Ali a cidade de Jericó não era para ter pegado nada. Ali eram os despojos, era para jogar fora, não era para deixar lá do jeito que estava. Mas Acã pegou aquilo lá. E aí Josué foi atrás, encontrou o pecado. E ali foi destruído Acã e toda a família. E as nossas derrotas costumamos atribuir elas a Deus. Mas por que, Deus, o Senhor deixou? O Senhor foi culpado. Nós, seres humanos, fazemos isso, né? Jó não atribuiu, o que ele fez? Mas Deus fez ele colocar a mão na boca. Falar, não, eu errei. Jó assumiu que tinha errado. Verdadeiramente eu escolhi coisas muito grandes para mim. Acã toma anátema, né? E depois havia um sistema, anátema, aliás, havia um anátema no meio dos israelitas, e esse precisava ser retirado. Se há pecado, irmão, tem que retirar. Não adianta. Se a pessoa ele tem apresenta ser um bom caráter, se ele apresenta ser um bom crente e tal, mas errou, tem que ser tirado. Não adianta. O pecado tem que ser tirado no meio da igreja, né? Ou do meio do grupo de jovens. É só verificar, é só não concordar com o pecado, que Deus vai dar a vitória. Mas, infelizmente, o seu coração não era reto diante de Deus. Ao ver dentre os despojos uma boa capa babilônica, 200 barras de prata, uma barra de ouro, né? Ele não resistiu, isso aí o coração dele cobiçou. Infelizmente, meus queridos, olha, no mundo existem muitas ofertas para nós, mas o que é só uma oferta. Ninguém obrigou a Acã pegar aquilo lá, e às vezes no nosso caso é oferecido para nós uma mulher bonita ou um homem bonito e muito dinheiro. Às vezes nós corremos atrás disso, achamos que isso vai resolver nosso problema, isso vai só piorar. Então, foge disso. O coração de Acã foi atraído por aquelas barras de ouro, aquela capa babilônica e aquelas barras de prata. O que se viu para ele? Nada. Só fez ele fugir da presença de Deus e o povo de Deus ser derrotado, né? Aí a ira de Deus se acendeu contra Israel, né? O inimigo ficou mais confiante. O diabo fica confiante quando você cai, quando você é atraído pela beleza, dos seus olhos, atrai, mas só que o inimigo acaba ganhando terreno, né? O líder precisa de ter fé. Se o líder não tiver fé, e como Josué tinha, dificilmente ele ia conseguir vencer de novo a batalha, né? Louvado seja Deus. Mas vamos para frente, já estou encerrando aqui, está dando uns 15 minutos, né? A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes às de Acã não deveriam se repetir nunca mais. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós atentamos para a palavra de Deus e que nós pune o pecado, o pecador pecou, ele não pode ficar no meio do povo sem ter uma retratação, né? Então, quando Josué matou
Acã e toda a sua família, o povo entendeu que aquilo nunca mais podia acontecer novamente, né? Aquilo não poderia acontecer mais de jeito nenhum. Condutas semelhantes às de Acã não deveria acontecer jamais. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Lembre-se de Acã. O pecado destrói toda uma família e toda a igreja. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.